Fala galera, hoje temos a honra de estar recebendo Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa. É uma honra estar recebendo. Aldo tem uma história na política brasileira grandiosa, sempre contribuindo para o Brasil. Obrigado, Aldo, por estar conversando conosco, com o pessoal que está nos escutando. Ministro, permita chamá-lo de ministro. Ministro, tá ocorrendo aí esse governo Bolsonaro meio bagunçado, aí troca ministro, dança das cadeiras. O senhor, como ministro da Defesa, que foi ministro da Defesa, tem até um entendimento sobre essa questão da troca no ministério, a questão da entrega pelos comandantes militares dos seus cargos, algo que nunca aconteceu. Mas antes de falar bastante sobre isso, até porque a gente tem vários amigos militares que acompanham a gente, eu gostaria muito de iniciar o nosso papo falando um pouco sobre a questão do Ministério das Relações Internacionais. A saída de Ernesto Araújo, né, da chancelaria, né, que ele era o ministro das Relações Internacionais. Que eu gostaria que você explicasse, com sua experiência, para nós, o que representou ter uma pessoa como Ernesto Araújo, uma pessoa altamente contestada, que usou de muita ideologia como seu cargo do ministro, mas, por exemplo, questões como a compra da vacina. O mandato do Ernesto Araújo nas relações internacionais atrapalhou o Brasil nesse processo de estar adquirindo a vacina? Seja bem-vindo, ministro Aldo. Boa noite, Fernando. Boa noite aos que nos acompanham. É evidente que a presença do embaixador Ernesto Araújo foi um retrocesso, não só na vida do Itamaraty, mas na própria história da diplomacia do Brasil. O Ernesto Araújo praticamente revogou toda a tradição diplomática, toda a vocação diplomática do Brasil, uma diplomacia respeitada pela competência, respeitada pela capacidade de defender os interesses nacionais nas situações mais adversas. Essa diplomacia foi profundamente ferida na sua memória, na sua história, na sua eficiência. Nós fomos, na verdade, um fracasso diplomático permanente. Fracassamos na América do Sul, fracassamos na Europa, fracassamos na Ásia, fracassamos nos BRICS, não nos defendemos de forma competente das acusações infundadas sobre a questão da Amazônia, do meio ambiente, não tivemos essa capacidade. Então, na verdade, nossa diplomacia foi a história recente de um fracasso. O Ernesto Araújo foi o epicentro, foi o pivô, foi o agente, foi o intérprete desse fracasso, ao lado do presidente da República, que é quem pensa desse jeito. Então, isso não creio que vá mudar essencialmente com a saída do Ernesto Araújo, porque isso é um conceito do próprio presidente da República. Ele vive dessas ilusões, desses enganos em relação à geopolítica, acha que o Brasil integra uma chamada civilização ocidental, que nem nos considera como parte dela, entendeu? Uma aliança unilateral com um setor da política norte-americana, com o ex-presidente Trump. Então, isso tudo, evidentemente, comprometeu a eficiência. O Brasil não conseguiu nem sequer comprar as vacinas, quando tinha um problema resolvido, porque nós tínhamos uma aliança com os BRICS, os 3 maiores fabricantes de vacina do mundo são dos BRICS, nós não conseguimos nos entender com eles. E atacamos aliados, né, como a China, que é o nosso maior parceiro comercial, que estava no avanço no processo da vacina, e tivemos o filho do presidente e o próprio chanceler atacando esse parceiro e dificultando essa questão de agilizar a questão da vacinação brasileira. E isso afetou muito o processo, não é? Afetou por quê? Porque é um paradoxo. Se ele achava e acha que a China não é um aliado importante do Brasil, pelo contrário, é um adversário, ele deveria reduzir a dependência do Brasil da China. Mas enquanto ele, o próprio filho e o chanceler atacavam a China, no outro lado nós aumentávamos a nossa dependência da China. A nossa pauta de exportações só tornou-se mais dependente da China nos 2 anos de governo do Bolsonaro.
as nossas exportações para os Estados Unidos caíram 26% ou 27% no ano passado, enquanto que as nossas exportações para a China pularam de 28% para 32%. Aquele discurso anti-China, então, era só fumaça, porque na prática estamos ficando mais dependentes de uma nação estrangeira. Exatamente, era uma coisa ideológica, ou seja, a aliança, a relação entre os países é uma relação pragmática, uma relação de interesse, não é uma relação ideológica. Mas ele e o chanceler transformaram a relação com a China numa disputa ideológica e, naturalmente, com graves prejuízos para o Brasil. Sim, sim, é o que nós estamos vendo hoje. Nós tivemos esse processo de exportação, de importação de insumos vindo da China que demorou, podia estarmos produzindo mais doses. Tivemos a questão da não compra, isso que é mais assustador, não compra das vacinas da Pfizer lá em novembro. E que é uma dificuldade, e todo esse trâmite passa ali pelo Itamaraty, essas negociações. Aliás, é a função principal do Ministério das Relações Exteriores. Mas o senhor acha que isso, com a saída do Ernesto, que era tido assim, como um cara muito ideológico, não era bem visto por outros embaixadores? O senhor acha que com a vinda de outra pessoa, né, um outro ministro, que até, pelo que estão falando, é uma pessoa respeitável, você acha que a condução internacional, né, a imagem internacional do Brasil vai melhorar sob o governo Bolsonaro ou não tem jeito, não há essa possibilidade? Que o Brasil está sendo visto como pária, né, como uma coisa meio isolada internacionalmente. Eu não creio que vá melhorar, porque não é um problema só do ministro. Você viu os casos dos ministros da saúde. Era uma política do Palácio, do presidente da República, de acreditar em coisas completamente absurdas, rejeitadas pela comunidade científica. E ele insistiu nisso, foi trocando os ministros da saúde até achar um general que resolveu cumprir o que ele determinava e terminou, coitado, pagando o preço, porque sem ser o principal responsável, porque o principal responsável era o próprio presidente. Nós tivemos um episódio com a Índia e a África do Sul e mais 60 países que defenderam que a fabricação de vacinas não fosse determinada ou obedecida pela lei de patentes, que fosse liberada as patentes de vacinas para a Covid. E o Brasil, para beneficiar, para defender os interesses de meia dúzia de laboratórios norte-americanos e europeus, ficou contra a posição da Índia, causou uma revolta na Índia. Quando o Brasil precisou das vacinas da Índia, houve lá um movimento de boicote ao Brasil, porque o Brasil entrou em conflito com o país dos BRICS, com um aliado, para defender os interesses da Europa, que nos castiga com essa questão do meio ambiente, e dos Estados Unidos. Sinceramente, uma diplomacia completamente desorientada, completamente sem Desorientada total. Agora, o senhor citou de leve o ex-ministro da Saúde, que até ontem era ministro, mas não era, porque o Bolsonaro estava tentando arrumar um jeito de arrumar uma outra vaga, né? O Pazuello, que provém das Forças Armadas, e foi uma gestão totalmente questionada, com graves falhas de gestão, né? Porque como o Bolsonaro traz alguém das Forças Armadas, ele traz também aquele símbolo da eficiência das nossas forças, como se o governo fosse ficar mais eficiente por ter um general como ministro. Não foi o caso do Pazuello. Diante da sua experiência, como soa internamente nas Forças Armadas ter o Pazuello fazendo as suas trapalhadas à frente do Ministério da Saúde no momento de pandemia e que estamos tendo milhares de mortes de nossos irmãos brasileiros? Como isso soa internamente para as Forças Armadas? Eu creio que não há nenhum conforto, nenhuma satisfação nas Forças Armadas pela indicação de um general da ativa para uma função com a qual ele não tinha familiaridade, que é a questão da saúde pública. Ele não era treinado para isso, não tinha sido secretário de saúde no município, não tinha tido experiência num grande hospital.
era uma linguagem, um mundo, um universo estranho para ele. Mas o presidente da República resolveu, então, levar o general para essa função, para cumprir uma missão do presidente, sem muita autonomia, e o resultado foi um desastre, que naturalmente sobra algum tipo de repercussão negativa para as Forças Armadas, e eles têm consciência disso. Sim, ministro, o senhor que por tanto tempo atuou dentro da estrutura da administração pública, o que significa quando você tem um chefe do executivo que interfere de forma tão pessoal dentro de ministérios, de locais que são setores de conhecimento? Por exemplo, saúde é um setor de conhecimento que o Bolsonaro não domina e ele intervém muito diretamente. Como é que é essa relação de uma liderança? Qual é o papel do chefe do executivo em relação aos seus ministros, aos seus secretários? Olha, o que aconteceu na área da saúde não foi apenas a incompetência para gerir uma pandemia. A incompetência, muitas vezes, acontece como uma falta de previdência em relação às medidas que devam ser adotadas. O que houve ali foi também muito de irresponsabilidade. O presidente da República agiu de forma irresponsável, rejeitou conselhos de quem tinha, de fato, conhecimento do assunto. O Brasil não foi o primeiro país do mundo a ser atingido, ele já podia se basear em experiências da própria China, que foi o primeiro país a enfrentar o risco da pandemia. A Europa foi acometida da pandemia muito antes do Brasil, mas o Brasil resolveu desconhecer toda a experiência no enfrentamento da pandemia, rejeitou as ações e as medidas adotadas por esses países, e o resultado é que nós não tivemos apenas a primeira onda no ano passado, e agora reproduzimos de forma mais grave essa segunda onda, e há quem diga que não estaremos completamente livres de uma terceira onda. Infelizmente, até vendo o Bolsonaro respeitando todas as, né, as recomendações médicas de especialistas de como podemos atenuar os efeitos da pandemia, porque o que só vai resolver é a vacina, não tem jeito, até atenuar as repercussões econômicas. Eu fico pensando, teria sido muito mais barato se lá atrás tivéssemos comprado a vacina, tivesse feito o isolamento social do que agora, porque a crise se estendeu, aquele período de auxílio emergencial se findou, as pessoas estão sem dinheiro, estão indo para a rua, as mortes estão aumentando, e agora estamos vendo a situação de, hoje, quase colapso, se não pode dizer colapso, da saúde pública. E acaba acontecendo essa mudança, sai o ministro Pazuello, sai o Ernesto, e aí vem uma área que o senhor domina bem, que é a área da defesa das Forças Armadas, a saída do ministro Fernando Azevedo, e hoje tivemos a notícia dos 3 comandantes, algo inédito, não é? Os 3 comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, se predispondo a entregar o cargo para mostrar apoio ao ministro que foi retirado. Isso não tem similar na história, não é, ministro Aldo? Olha, aí são duas coisas distintas, né, que devem ser observadas separadamente. Uma é a atribuição do presidente da República de trocar os ministros, inclusive o ministro da Defesa, de trocar os comandantes das Forças Armadas, se ele assim achar que é conveniente. Então, essa atribuição é do presidente da República, seja ele quem for, e não poderia ser diferente com o presidente Bolsonaro. A outra questão é quais foram as motivações para essa troca. Isso é uma área de sombra, ainda não está completamente claro, e não se pode também trabalhar com especulação, qual teria sido o motivo. Esses motivos podem aparecer. O que se diz é que havia uma insatisfação do presidente da República com o ministro da Defesa e com um dos comandantes, principalmente o do Exército. Mas isso é verdade, e eu não vi isso nem do próprio presidente, nem do próprio ministro da Defesa e nem do próprio comandante do Exército. São conversas de
bastidores, como se diz, né? Mas eu acho que é preciso que se esclareça, porque dependendo da motivação, a troca toma um outro sentido. Porque se a insatisfação é de caráter administrativo, de gestão, é compreensível. Mas o ministro da Defesa, eu conheço, trabalhou comigo no Ministério do Esporte, foi o presidente da Autoridade Pública Olímpica, quando eu era ministro do Esporte, e trabalhou com eficiência, com zelo, com competência. Todo mundo sabe que o ministro Fernando Azevedo é um homem capaz, é um homem muito bom executivo. Então, provavelmente não terá sido isso. Especulam-se com outros motivos, mas eu não vou entrar na especulação, porque também não tenho fatos que comprovem isso. Mas acho que deve se separar a atribuição do presidente de mudar, que deve ser respeitada, do motivo, das razões que levaram a isso, que podem ser legítimas ou podem ser eivadas de pretensões não legítimas, fruto desse flerte do presidente da República com medidas autoritárias. Eu acho que as Forças Armadas não se prestarão a isso, pelo menos pelo que eu conheço. O senhor se preocupa com essa, que se fala muito dessa ânsia do Bolsonaro de levar a política para dentro dos quartéis? Isso lhe preocupa, principalmente entre os praças, entre os capitães? Claro que preocupa. Por quê? Porque esse grupo ao qual o presidente da República se vinculou, que é o grupo de extrema-direita, ele trabalha com um método que é o de dividir a sociedade, desde que ele fique com uma parte dela. E se vai dividir tudo. Vai dividir a classe média, o empresariado, os trabalhadores, os advogados, os médicos, e também vão querer levar essa divisão para dentro dos militares. Eu acho que se isso, de fato, for uma política que ele venha a adotar, eu acho que as consequências para eles não serão boas, entendeu? Eu acho que as Forças Armadas não vão aceitar esse tipo de coisa. Essa quebra de hierarquia é uma coisa muito difícil das Forças Armadas aceitarem. O Bolsonaro achar que vai encurralar a hierarquia, os comandos, com uma militância... de baixo para cima, né? Ele age muito assim, de baixo para cima, para tentar pressionar os generais, quem está por cima, não é? Eu acho que isso dificilmente vai prosperar. Acho que ele pode fracassar nessa tentativa. Agora, ministro Aldo, é porque eu tenho muitos amigos que são militares, né? Eu vejo muito que as suas reclamações são muito de questões do dia a dia do servidor público, não é? Porque o militar é um servidor público. Questão de salários, questão de carreira. Como é que o senhor vê essa questão? Existe um motivo para algum tipo de insatisfação entre os praças para essa questão de carreira? Porque eu vejo reclamando muito disso. E quando tiver uma votação muito expressiva do Bolsonaro nesses setores, é porque o Bolsonaro prometeu mundos e fundos para esse setor da sociedade. Né? Prometeu tudo, não, porque vamos mudar tudo, vamos dobrar seu salário, você vai aposentar com menos anos. Existe esse motivo de insatisfação? Olha, o Bolsonaro sempre foi um sindicalista dessa área das Forças Armadas. O Bolsonaro nunca foi um homem interessado na agenda de defesa, na questão da estratégia nacional de defesa. Ele nunca tratou disso. Ele tratou como sindicalista dos interesses desse setor, dos chamados praças das Forças Armadas. Ele sempre cuidou desse assunto e foi muito admirado, respeitado, querido. Os eleitores dele, boa parte, se citou aí. Então, essas reivindicações ele sempre cuidou. Claro que algum nível de insatisfação na sociedade você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Agora, só que essa insatisfação no meio das Forças Armadas tem que ser tratada dentro das Forças Armadas. Você não pode ter sindicalismo dentro das Forças Armadas. Isso não funciona. As Forças Armadas
tem como princípio disciplina e hierarquia. E o sindicalismo é exatamente a negação da disciplina e da hierarquia. O sindicalismo, a vida, a atividade sindical é a negação desses dois princípios. Por essa razão, é incompatível com a vida militar. A vida militar, de hierarquia e de disciplina, tem que dirigir os seus interesses, as suas reivindicações nos próprios canais das Forças Armadas. Agora, o Bolsonaro sempre trabalhou com essa ideia de ser um líder sindical desses setores, e isso eu vi muitas vezes ele em atividade, funcionava assim, e procurava ter essa ligação com os graduados das três forças, principalmente do Exército. Agora, diante dessa, né, esse desembarque de alguns generais ali do núcleo do governo Bolsonaro, o senhor vê que hoje as Forças Armadas estão se colocando como instituições de Estado, ou há um temor de que possa estar se tornando uma instituição de governo, né? A sabor do presidente que está ali colocado? Oficiais militares da reserva participam de governos, de prefeitura, de Estado e da União. Está cheio lá em Brasília, nos ministérios. Agora, outra coisa são os militares da ativa. Esses têm o seu dia a dia cuidando da atividade da tropa, das missões, dos exercícios. É muito grande a agenda de uma unidade militar. E eles não têm tempo de cuidar de outra coisa que não seja disso. E cumprem suas missões institucionais em qualquer governo. Outra coisa é política partidária, política de militância. Isso aí eles não vão fazer. Existe o tal do meu exército que o Bolsonaro falou? Meu exército. Existe isso? Eu creio que não. Eu acho que nas Forças Armadas esse tipo de coisa não funciona. Eles têm uma missão que a Constituição estabelece. Fora disso, meu exército que for para trabalhar em atividades institucionais, tudo bem. Mas exército no sentido de extensão de uma posição ideológica, não funciona. Não funciona. A gente está começando a encaminhar um pouco para o final, ministro. Me diz uma coisa, assim, falando um pouco mais da política no geral. Com essa pandemia, ficou evidente várias fragilidades brasileiras, né? A falta de industrialização, a questão da renda, da desigualdade. E isso, já estou pensando no pós-pandemia. O Brasil, que já está numa situação difícil economicamente e socialmente, vai ser da pandemia ainda mais destruído, até porque estamos tendo o azar de ter um governo que não está sabendo lidar bem com isso. O combate à desigualdade vai continuar sendo, por um bom tempo, a grande pauta, prioridade aqui do Brasil, não é? Exatamente. Por quê? Porque a pandemia não só agravou problemas já existentes, além dos problemas novos que criou. O mais evidente deles, o próprio problema sanitário, o problema da saúde. Mas agravou o quê? A desigualdade. Houve setores cuja renda aumentou muito durante essa pandemia. Houve ganhos, principalmente desse setor chamado rentista, especulação na bolsa, gente que ganhou dinheiro apostando. A crônica dos jornais revela isso, ganhos com ações, ganhos com papéis. E, no outro lado, a imensa maioria da população, a classe média e principalmente os pobres, perderam renda. Uns perderam em parte, outros perderam totalmente. Você ainda tem essa situação agravada pela inflação de alimentos, no custo dos alimentos, uma inflação absurda, onde a cesta básica dos pobres, o arroz, o feijão, a farinha, o milho, a carne, tudo isso aumentou muito. O preço do gás, da eletricidade. Então, você agravou. E no mundo você vê também que essa divisão aconteceu.
países que têm vacina para o dobro da sua população e a imensa maioria dos países que não recebeu vacina nenhuma até agora. Não vacinou ninguém, principalmente os países mais pobres, os africanos. Eu acho que isso vai revelar que esse mundo precisa, de fato, passar por um reset, mas não é esse lá do Fórum Mundial de Davos, é outro. Não é o de reinventar o mundo mantendo a estrutura de poder, a correlação de forças de meia dúzia de países, ou de 7 países, do G7, do G20. Não, isso vai ter que mudar. Eu acho que o Brasil precisa aprender essas lições, e não é com esse governo não tem capacidade de aprender nada, não tem condições de aprender nada, é um governo criado no engano e na ilusão de teses fracassadas, a começar das teses de geopolítica, de uma aliança com o mundo ocidental. Que mundo ocidental? O mundo ocidental são 6 países, 7, é a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, no máximo a Austrália e a Nova Zelândia. Nós não somos considerados parte do mundo ocidental, nós somos latinos, tá certo? Nós estamos em outra escala, mas colocam um iludido, atrapalhado nas relações exteriores, e ele acha que nós somos do mundo ocidental, que temos que defender esse mundo ocidental contra quem? Contra os nossos aliados, nossos parceiros. Nós abandonamos o BRICS, brigamos na América do Sul, brigamos com a Argentina, com a Venezuela, com a Bolívia, nos incompatibilizamos com o México, perdemos a capacidade de liderar a América do Sul, perdemos o nosso papel no mundo. O Brasil foi muito rebaixado no mundo inteiro. Então, eu acho que, em razão disso, o governo, agora com a crise agravada pela pandemia, porque a recuperação, se houvesse uma vacinação em massa desde o ano passado, nós estaríamos voltando para a economia. Nós vamos demorar a voltar por causa dos erros do governo. Nós vamos demorar a recuperar emprego. Nós temos que dar auxílio aos pobres por muito mais tempo. Então, os erros vão cobrar um preço muito elevado dos brasileiros. Mas ano que vem teremos eleições. Tem muitos nomes sendo colocados em oposição a esse projeto que está aí, esse projeto entreguista do Bolsonaro, que tem o nome do Lula, tem o nome do Ciro, centro-direita não se definiu ainda, mas eu tenho a impressão que, além do nome, que eles têm esse hábito de fazer essa política personalista, mais importante ainda é definirmos um projeto de país, não é, ministro? Exatamente. Os nomes são todos legítimos. Eu não posso questionar a legitimidade de Lula, de Ciro, ou de quem quer que seja, ser candidato a presidente da República. Isso é um direito e tudo bem. Quem quiser que se viabilize na política, tá certo? É o que tem que ser feito. Não vai cobrar dos outros que não seja candidato porque eu quero ser. Isso não vai funcionar. Então, tem que saber o seguinte, essas candidaturas acontecem em torno do quê? Você pega o Lula, fez um discurso aí depois que foi absolvido, pelo menos momentaneamente, pelo Supremo, fez um discurso. Claro que, fazendo um contraponto ao Bolsonaro, é um discurso muito bom, mas é o discurso do líder sindical, como se o país fosse uma federação de corporações com as quais o líder sindical tem que negociar. Não é, o Brasil é mais do que uma união de corporações. O Brasil é um país, é uma nação, é um projeto civilizatório. Quem quiser governar o Brasil não pode ser apenas candidato a gestor da economia, da ciência e tecnologia, da saúde e da educação, não. É gestor de um projeto civilizatório que está sendo golpeado, não apenas materialmente, está sendo golpeado espiritualmente. Existe no país não apenas uma destruição material, existe uma outra mais grave, porque a destruição material você recupera amanhã. A Alemanha foi destruída pela guerra, o Japão, a França parcialmente, a Rússia quase que totalmente, e esses países se recuperaram. O Vietnã foi destruído, mas eles se recuperaram.
Você só não se recupera quando a sua matriz, a sua identidade, a sua cultura, quando isso é destruído, e há um processo em curso de destruição da nossa matriz cultural, da nossa identidade cultural, por parte de dois tipos de cosmopolitismo. O cosmopolitismo de direita, que acha que a salvação do mundo é o Trump, é o filho do presidente botando um boné do Trump, como se isso representasse o Brasil. Grupelhos, aliás, grupelhos, apátridas, que desfilam com bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel. Esse é um grupelho apátrida, cosmopolita, que não tem nenhum amor pelo Brasil. Acha que a nossa identidade tem que ser mudada, que nós deveríamos ser um grande Porto Rico, uma grande colônia americana. E há uma outra de esquerda, progressista, também identitária, que quer impor o Brasil com apoio da mídia, de setores da academia, a ideia de que nós somos uma nação birracial, uma nação bicolor de pretos e brancos. Eu vejo todo dia essa gente publicando nas redes sociais que nós somos uma população de pretos e brancos, é o genocídio do mestiço, a nossa identidade é mestiça, a nossa herança é mestiça, a nossa memória é mestiça, a nossa literatura, a nossa culinária, a nossa cultura, a nossa música, e querem destruir isso, como se nós tivéssemos que 500 anos depois reinventar uma identidade que não foi nossa, que não é nossa. Onde é que nós vamos parar com isso? Mas isso está em curso e ninguém reage. Pelo contrário, os partidos de esquerda, sem exceção, uns mais, outros menos, estão contaminados, para usar a palavra correta, contaminados pelo vírus do identitarismo, que nega a nossa história, nega a nossa memória, como se o Brasil tivesse que reinventar uma identidade que não é nossa, que é americana. A identidade de preto e branco é deles, não é nossa. A nossa é a identidade da mestiçagem. É isso que construiu a nossa identidade. Mas isso está em curso. Então, qualquer candidato, na minha opinião, ele tem que dizer alguma coisa sobre isso. Tá certo? Não é só com conversa de que vou contemplar todos, não adianta. Você tem que o seguinte, você tem que dizer o que é que pensa sobre a memória do país, sobre a identidade do Brasil e sobre a ação desses grupos desagregadores da história e da memória do país, financiados por ONGs internacionais, pela Fundação Ford, pelas fundações não sei de onde, alojados na academia, produzindo as suas teses para dividir, para fragmentar e para negar a história do Brasil. Então, um candidato a presidente tem que falar sobre isso. Não pode contornar esse debate, essa conversa, não. Não pode se intimidar com a patrulha, com os cancelamentos desses grupelhos que estão na internet. Se intimidar com isso, não é digno de disputar a presidência da República. Tem que desmascarar os identitários de direita, esses cosmopolitas de direita, que acham que tem que trazer aqui a solução do Partido Republicano ao Brasil, e tem que também desmascarar os identitários chamados progressistas, que acham que a solução é a solução dos democratas. Essa semana, um grupo de índios foi pedir para ter assento nas negociações com o presidente Biden, que não quer que o Estado brasileiro represente essas comunidades. Que coisa é essa? Que história é essa? Quem estimulou isso? Lamentavelmente, gente progressista. Tá certo? É que estimula esse tipo de coisa. Perfeito. Aldo, muito obrigado. Eu acho importantíssima essa questão de qualquer nome que venha, que delimite o que ele pensa do Brasil, o que ele pensa da nossa identidade, qual é o projeto, aonde nós queremos chegar. Eu acho que o problema está muito aí. Nós não sabemos aonde queremos chegar. Ficamos perdidos. E eu concordo muito com o senhor nesse ponto, que há uma influência na nossa mente de fora, que acaba nos confundindo, e nós não estamos mais nos entendendo o que é ser brasileiro. Acho que o ponto é esse, o que é ser brasileiro. Exatamente. Esse é o ponto, que nós temos uma história de construção tão rica e estamos abandonando essa coisa que muita gente acha ultrapassada, mas ser pelo nacional não é ultrapassado, não. Essa é a questão de sobrevivência de uma nação. Ministro Aldo, muito obrigado pela sua presença, foi ótimo. Só tenho a agradecer pelas suas palavras aqui conosco aqui
nas nossas redes. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos e até breve, meu amigo. Viu? Até Parabéns breve. pelo seu trabalho. Obrigado, ministro, e se cuida, porque a coisa tá feia. Gente, muito obrigado, você nos acompanhou, nos deu audiência, obrigado pelos papos. Sempre trazendo aqui um bate-papo legal para falar sobre o Brasil e como nós podemos vencer essa crise. Obrigado, galera, e até a próxima.